Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, meu Senhor, para suplicar pela Tua igreja. Querido Pai, abençoa os nossos irmãos, dá graça e vitória a cada um. Nos ensina, Senhor, a esperar na Tua misericórdia, estar, meu Senhor, aos Teus pés. Nos dá graça, Senhor, no Teu serviço. Guarda, ó Deus fiel, todos os Teus servos. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, guardando as criancinhas, a juventude, guardando, meu Senhor, as famílias, os Teus ministros. Guarda, Senhor, cada obreiro na Tua casa. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida dos Teus servos que fazem a obra no campo e na cidade. Amado Pai, manifesta a Tua graça, Senhor, atraindo pessoas para o caminho de Deus. Ó Deus, nos dá graça para comunicar, nos ensina, Senhor, a Te servir melhor, nos dá, Senhor, lealdade, amizade, ó Deus, nos dá, Senhor, humildade para fazer o Teu trabalho. Deus fiel, Senhor do céu e da terra, guarda os nossos irmãos, meu Senhor, dando vigor, saúde, dando, Senhor, a cada um a santa orientação. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus desde o começo. Iniciamos em 1988, uma vez por mês, depois ficamos regularmente por uma vez por semana por todo esse tempo. No rádio já estamos no ano 33 e continuamos com o mesmo sentimento. Somos devedores e devemos pagar, trazendo a palavra para quem está começando, para advertir quem está se envolvendo, para ajudar os que estão sendo atraídos pela falsidade religiosa, a promessa enganosa e as tramas dos homens. Então é o nosso sentimento, o sentimento de dívida. Nós devemos. O nosso Senhor nos deu graça, nos deu a sua palavra, nos deu a oportunidade, a autoridade, a autorização, e nós estamos fazendo. Nós vamos meditar. O nosso texto na palavra de Deus hoje é Jeremias capítulo 2, os versículos... Jeremias capítulo 2, versículos 12 a 22. Nós vamos ler e vamos aprender juntos. Deus se queixa. Deus também se queixa. Deus repara em nós. Deus observa nossos passos, nosso trato com a coisa santa. Deus se queixa. Jeremias 2 e 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo?
deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa o caminho do Egito para beber as águas de Sior? Que te importa o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos queridos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos ajudadores que nos ajudam, ó Senhor. Guarda, meu Senhor, cada servo teu. Faz maravilhas, ó Deus, com aqueles que estão na obra missionária. Meu Deus, os teus servos, Pai, que te servem no interior e na cidade. Manifesta, ó Deus, o teu grande poder na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, no Novo Testamento nós temos a parábola do trigo e do joio. O Senhor Jesus, que ensinava como ele mesmo, Jesus falou de um indivíduo que fez o cultivo, plantou uma semente escolhida, veio o inimigo enquanto os homens descansavam e semeou o joio. E para a aplicação daquela palavra, ele diz que os empregados daquele homem, que representariam, na verdade, seus discípulos, questionavam, perguntavam, a gente deve arrancar agora? Devemos arrancar nesta fase? E, claro que no ensino de Jesus seria preservado a atividade, não seria permitido, não seria encorajado a arrancar aquela cultura. Mas Jesus fala que aconteceria com os que trabalhavam e o que aconteceria com os que não trabalhavam naquela horta, naquela vinha. Aqui nós encontramos alguma dificuldade. Para começar, eles estão diante de uma situação vexatória. Deus toma por testemunha contra eles o céu. Deus toma os céus por testemunha. O Senhor fala para eles sobre a necessidade de estar firmado, a necessidade de avançar, a necessidade de estar firme e não olhar para trás.
Então, é um ensinamento perfeito e começa com esta exortação. Espantai-vos disto, ó céus. Espantai-vos. Tem alguma versão que diz horrorizai-vos. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Qual a pior? Meu povo fez duas maldades. Primeira maldade é deixar a santa orientação. A mim me deixaram, diz aqui o texto. As maldades deixaram de seguir o Senhor, improvisaram, deixaram a fonte e foram cavar buracos. Deixaram o manancial das águas e foram cavar cisternas. Cisternas que estavam rotas, não tinha como reter as águas. Então, é um lamento. No versículo seguinte, tem a possibilidade da gente aprender a respeito de como houve o processo. Acaso é Israel um servo? Não, Israel não é servo, Israel é filho. Acaso é um escravo nascido em casa? Tudo isso tinha diferença. O servo chegou pequenininho ou chegou grande, já trabalhando. O escravo nascido em casa já era diferente, porque além de já haver um certo controle, por parte do pai e da mãe daquele que nasceu na escravidão, havia a possibilidade de haver também resgate, de haver a alforria, da escravidão. Na continuação, ele expõe que Israel nem é um servo, nem é um escravo que nasceu na fazenda, que nasceu na senzala, no kibbutz. E talvez, porque como se tornaram presa, como veio a ser presa, os filhos do leão rugiram sobre ele, ameaça, descrevendo a ameaça das nações, dos reinos, dos imperadores. Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra um desastre, uma assolação ou desolação. As suas cidades estão desabitadas, ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis, ou seja, até o Egito. O Egito teve, após a solidificação de Israel como nação, o Egito teve a maior parte do tempo da história de Israel. O Egito foi um parceiro com qualidade, um parceiro que tinha muito envolvimento com a história do comprar e vender, um parceiro que tinha uma relativa familiaridade por causa dos descendentes de Abraão, tanto com os filhos de Israel, quanto com os filhos de Quetura.
Havia um parentesco, havia um envolvimento de várias tribos com Abraão. E dava para se traçar, não foi feito porque não tinha importância para Deus, mas dava, e eles fazem isso, eles traçam a linhagem de diante para trás, para descobrir os rumos daquele histórico, para descobrir a condição da nação sob determinado governo, sob determinada influência. E o texto se torna muito claro quando fala sobre uma série de invasões. Além dos filhos do leão, que é uma referência aos reinos o reino da Síria, o reino da Assíria e o reino da Babilônia, os governos dos reinos do norte contra Israel. Além de ter essa aplicação, ainda diz que houve a intenção de uma espécie de rebelião, que envolvia os filhos de Nofe, os egípcios, os filhos de Nofe, os filhos de Táfnis, que quebraram o alto da cabeça, ou seja, feriram a administração que tinha sido acertada lá com a Babilônia. Só que isso aqui é no começo da história do Jeremias. Ele está profetizando o que vai acontecer. E os filhos de Táfnis, os filhos de Nofe, são egípcios. Agora, no versículo 16 diz, aliás, 17 diz, porventura não fizeste isto a ti mesmo? Ou seja, tudo o que estava acontecendo era apenas consequência. Israel tinha feito o mal a si próprio. Israel tinha feito a cama. E a cama não oferecia nem conforto, nem segurança. Israel estava à mercê de terríveis sofrimentos, porque os parceiros eram desleais. Não tem como escapar disso aqui. Porventura não fizeste isto a ti mesmo? Foi o que aconteceu. A avaliação divina é que eles não estavam sendo nem perseguidos, nem oprimidos, eles tinham chegado àquela condição por causa dos seus males. Por causa dos seus males. Deixaram o Senhor no tempo em que Ele guiava pelo caminho. Foi isso que aconteceu. Então era consequência, toda e qualquer aflição era uma consequência. Era apenas uma consequência. E eles iriam passar por as dificuldades que o versículo identifica aqui, no versículo 19, como sendo realmente uma paga. Era uma espécie de colheita. Eles semearam a indiferença, eles semearam o mal para si mesmos. E o versículo 19 diz, a tua malícia te castigará, tuas apostasias te repreenderão, pois sabe e vê que
Mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Não tinha como escapar dessas consequências. Não tinha como escapar. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo, liberdade, voltando para Moisés e para Arão, voltando para a história do Mar Vermelho, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e cumpria as tuas ataduras, ou melhor, rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Ó, arrependimento momentâneo. Estou sofrendo, faz a promessa e quebra a seguir, quando passa a crise. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. A denúncia. Mas eu te plantei como vide excelente. Não tem razão de ser e o problema não é meu. É Deus falando. O problema não é meu, porque vocês não foram plantados aqui como uma vide refúgio. Vocês foram plantados como uma vide excelente, uma vide sã, uma vide especial. Eu vos plantei como uma vide santa. Mas o que aconteceu é que debaixo de todo outeiro, vocês erraram e se prostituíram. Uma semente que era inteiramente fiel se corrompeu e passou a produzir como uma planta degenerada, um fruto estranho, uma videira brava, sem a aplicação. Portanto, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. A maravilha que é a palavra de Deus quando posta em prática, recebida com ação de graças, mas a maioria da nação, nos dias de Jeremias, estavam ignorando a orientação divina e fazendo o conserto aleatório, sem a graça de Deus, sem a divina promessa, sem nenhuma garantia. Aí o profeta de Deus, na condição de profeta, questiona. Não era uma planta excelente? Não era uma semente fiel? Como foi que se tornou isto? Infiel, injusto, ingrato, como é que se torna isto? Por isso, ainda que te laves com salitre, era uma forma rudimentar de limpar a roupa suja, com sujeira pesada. Ainda que te laves com salitre, a tua iniquidade vai permanecer. Eu não sei, não posso dizer, mas na visão de Deus, o pecado fede. O pecado é uma tragédia grande. Na visão do Senhor, aquilo é algo extremamente terrível, que era o pecado. Deixar o Senhor, deixar o conselho divino, viver a experiência da carnalidade e, em consequência disto, mais sofrimento.
mesmo que se lavasse, mesmo que tivesse todos os cuidados para fazer as abluções, aquelas recomendações mosaicas, terminaria sem a bênção de Deus. Porque se deixou corromper, era uma semente, uma vida excelente, semente inteiramente fiel que foi absolvida pelo mal. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus nos dê graça para a gente entender e proclamar enquanto viver. Assuma compromisso com Deus. Enquanto eu tiver condições, vou fazer. Enquanto houver ajuda, cooperação, faremos no maravilhoso nome de Jesus. Então oremos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Guarda a tua igreja, socorre cada irmão, manifesta, Senhor, o teu poder. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda e guarda cada servo teu de uma forma gloriosa. Guarda os nossos irmãos na cidade e no campo. Toma em tuas santas mãos cada vida, meu Senhor. Manifesta a tua graça em cada coração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe. E se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Uma excelente semana para todos nós, para todos vós.